falando para você, eu vivi, eu aprendi a acreditar, porque tenho na minha casa uma mãe imperfeita, um pai imperfeito como os seus, muitas vezes não sempre, né? Não é filho de anjo, mas que lutaram por mim, que tiveram a coragem de acreditar em mim, de acreditar na família. Eu sou muito grato a isso. Esses dias eu estava no Brasil, em um programa, em uma televisão não religiosa, secular, dando uma entrevista, e eu contei meu testemunho mesmo. Tem alguns padres que falam para mim, padres, tem coisas que você não tem que falar na televisão. Eu falei, eu tenho sim. Só quem esteve no fundo do poço, que sabe a importância de ouvir a história de alguém que saiu de lá com a força de Deus. Quem não teve, não entende. Né? Mas quem teve, tem a compreensão do quanto é importante ouvir isso. E eu contei a última vez que estive aqui, não lembro quem estava, não conto, mas enfim, eu sou fruto, gente, do milagre que nasceu na oração da minha mãe e do meu pai. Não foram poucas as vezes, você que é jovem que está aqui, viu? Às vezes tem gente que acha que padre já nasce pronto, né? Que o médico tira da barriga da mãe, ele já sai dando bênção assim. Uai, dando bênção, e absolver, não é assim não. A vocação nasce numa família, como na sua. A minha vocação nasceu assim. Quantas foram as vezes que eu cheguei na minha casa, meus irmãos? Quantas foram as vezes de madrugada, chapado, e a minha mãe estava lá ajoelhada na cozinha, na sala, aliás, rezando o terço por mim? Quantas não foram as vezes? Eu estou falando da minha história pessoal. Eu sou do Paraná, né, no Brasil. Tem muita gente aqui do Paraná. Minha família é dividida entre Londrina e Curitiba, uma parte em Londrina, uma parte em Curitiba. E, infelizmente, na minha adolescência, meu pai era caminhoneiro, viajava muito. Desde criança, né, meu avô veio, ainda criança, da Itália para o Brasil. A primeira coisa que ele fez foi comprar um caminhão. Aí meu pai teve caminhão, até minha tia, irmã do meu pai, dirigia caminhão. A família, todo mundo que gostava de caminhão. Meu pai viajava muito, eu ficava sozinho em casa. Tenho duas irmãs, um monte de prima. Eu ficava muito sozinho, comecei a andar muito na rua e comecei a conhecer mais companhias, enfim. Com 11 anos de idade, eu fumei meu primeiro cigarro de maconha. Com 12 anos de idade, 12 para 13 anos, eu cheirei cocaína pela primeira vez. Comecei a fumar com 12 anos de idade também, falando da minha história. Minha mãe nem imaginava. E tudo no começo é muito bonito, né? A juventude hoje em dia fala dessa ideologia, eu sou livre para fazer o que eu quero, eu sou livre. É tão livre que se torna escravo de uma porcaria dessa. Eu acreditava que eu era livre, até o dia que eu me tornei escravo da cocaína e de um monte de outra droga. Aí eu percebi que eu não era livre coisa nenhuma. Porque quem é livre de verdade consegue dizer sim ao bem e não ao mal a hora que quer, sem ser dominado. Mas infelizmente eu fui dominado. Não foi uma nem duas vezes que eu chegava em casa chapado. Eu joguei handball muito tempo, sempre fui baixinho assim como você está vendo, não é? E eu fui campeão brasileiro infanto-juvenil de handball. Joguei muito, até quando a droga chegou num ponto que eu não consegui mais jogar. Como eu disse para você, comecei a cheirar com 12 para 13 anos, ninguém sabia muito, eu conseguia esconder, cheirava mais no final de semana, só que com 14 anos fui aumentando. Porque quem acha que domina a droga, domina o pecado, é mentiroso. Esse povo que vem com esse discurso não faz mal, eu falo, vem falar para mim. É muito fácil você falar para quem nunca usou, mas quem quase se matou e teve tanto amigo assassinado por causa disso, igual eu, essa história não cola não. Infelizmente. É assim mesmo, a gente usa, é para relaxar. Quer relaxar, pega um texto, coloca o joelho no chão e vai rezar. Melhor forma de relaxar, do meu ponto de vista. Vai diante do Santíssimo, ali você relaxa. Pega a Bíblia para ler. Vai dizer para o teu pai que você o ama, vai perdoar o teu filho, a tua esposa, assim que você relaxa, resolvendo o que está dentro. Mas enfim, eu também era um desses jovens que achava que sabia tudo. Com 13 anos, meu pai que tinha mais de 2 vezes a minha idade, vinha me ensinar as coisas, e eu sabia tudo. Porque claro, gente, adolescente sabe tudo. Não é verdade? Eu sabia tudo. Nossa, minha mãe veio me ensinar, não mãe, eu já sei. A gente ouve um resuminho na internet, com todo respeito, viu meninos? Eu leio lá uma coisinha na internet e já, não, eu sei, está todo mundo errado, tudo que se ensina nas escolas por aí é culpa da igreja. Quem matou os dinossauros? Ah, foi o Papa. Né? Quem matou foi a igreja. Tudo. E duro que esse povo não chama alguém de respeito para colocar outro ponto de vista. Só um professor, sobretudo no Brasil, professor de esquerda, formado numa faculdade marxista. E ele fala o que ele quer, faz uma lavagem cerebral nos nossos jovens, coloca os jovens contra Deus, contra a igreja, contra tudo de bom. E os jovens acreditam, em vez de chamar um padre, alguém que estudou, que tem um outro ponto de vista, pelo menos para debater, não chama. É só aquela conversa. E eu também fui jovem assim.
Eu ouvia rock satânico, gente. Meu quarto era cheio de pôster daquelas caveiras do Black Sabbath e tantas outras bandas. Eu cresci ouvindo Kiss, cresci ouvindo isso, aliás. Kiss, tanta banda satânica. Meu quarto era cheio de pôster de banda satânica. O meu quarto. E com 14 anos, como eu falei, continuei cheirando, aí conheci outras drogas, haxixe, cheirava tiner, benzina, cloriforme, fumava mesclado de maconha com um monte de outras drogas. E com 15 anos eu cheguei num ponto que eu estava usando tanta droga que eu fui expulso do time que eu jogava no Campeonato Brasileiro, lá na divisa do Brasil quase com o Paraguai, né, Cascavel, Foz. Fui expulso do time por causa de droga. Então aí a ficha da minha mãe caiu. Ela começou a ver que eu não era aquele menino novinho. E mãe e pai me perdoam, são muito bons, mas às vezes, me perdoe a palavra, acabam sendo um pouco ingênuos demais, para não usar uma outra palavra aqui, em respeito aos senhores e às senhoras. Mas acaba sendo bem bobo. Ai, meu filhinho, fica de olho, minha mãe. Cuida da sua cria. Fica de olho. Não acha que ele é um anjinho, que não é um anjinho. É um santo e pecador como eu e você. Enfim, eu fui no fundo do poço, gente. Depois que eu fui expulso do time por causa de droga, o time ainda me segurava, que eu treinava 3 vezes por semana. Eu viajava com pessoas que não usavam droga. Mas depois disso eu fui de cabeça na droga, de cabeça. Eu entrei em coma por causa de droga 2 vezes. Em coma, fui parar no hospital, por causa de droga. Comecei a plantar maconha no fundo da minha casa. Aí minha mãe, nossa, o que é isso, menino? É uma alface que eu trouxe da Índia, mano. Tadinha, ela, nossa, esse menino tem vocação para ser jardineiro, tão atencioso com as plantinhas dele. Mal sabia, tadinho, eu estava plantando maconha no fundo de casa. E depois dos 15 anos, eu fui no fundo do poço. Eu digo para você, eu não tenho vergonha de dizer, onde eu for, não tenho vergonha, porque eu estive lá mesmo. Eu estive, mas eu saí com a força de Deus. E qualquer pessoa que acredita pode superar qualquer realidade. Eu experimentei isso, por isso que eu tenho a coragem de falar, onde quer que eu esteja. Onde quer que eu esteja. E eu fui no fundo do poço, meu irmão, minha irmã. No fundo do poço. Eu chegava em casa, às vezes, me perdoe até o que eu vou dizer, mas eu chegava vomitando, de tão drogado que eu estava, e a minha mãe tinha que me limpar para eu não morrer afogado com o meu próprio vômito. Não foi 1 nem 2 vezes. E minha família começou a se desesperar, e minha mãe sozinha em casa, porque o meu pai trabalhava, tinha que viajar, não é? E as minhas irmãs não sabiam o que fazer, e estava lá, um cara com 2 metros, viciado, desobediente. Só que daí, quando eu tinha 15 para 16 anos, no fundo do poço mesmo, eu vou ser sincero, eu olhava e eu achava que não tinha mais jeito para mim. Um cara com 16 anos, você imagina? Mas é isso que o diabo faz, ele quer cegar você. Ele quer cegar você para os lindos planos que Deus tem. Porque quando você acorda e vê os planos que Deus tem para você, nem o diabo te segura. Ele pode aparecer com chifre e tudo, porque quando Deus põe a mão e você diz sim, meu amigo, minha amiga, não tem nada que impede. Nada que segure, nada quer dizer nada. Mas eu fui no fundo do poço. Eu chegava em casa de madrugada, e eu chegava e minha mãe estava lá ajoelhada na sala, com um terço na mão, rezando para mim. Eu chegava, via 2 mães, claro, né? Meio chapado. E eu falava, mãe, o que você está fazendo aí? Sabe o que ela me respondia? Eu estou aqui rezando por você, porque você não nasceu para essa vida. E eu nem ligava e ia dormir. No outro dia eu chegava chapada, minha mãe estava lá com o terço na mão. Eu estou aqui rezando por você. Aí o 3º dia, estou aqui rezando por você. E aquilo começou a me incomodar em primeiro lugar, né? Porque a luz incomoda a escuridão. Eu falei, nossa, essa minha mãe é doida, né? Ou ela gosta demais de mim. Uma das coisas. E um dia eu fui para a escola, 7 da manhã, antes de ir para a escola, eu já fumei um baseado, cheirei e bebi em cima. Imagina, antes de 7 da manhã. Cheguei na escola chamando Jesus de Genésio, né? Chapado, aí tinha uma prova, eu lembro como se fosse hoje, tinha uma prova, tinha que se fazer logo, e eu tinha cabeça boa, eu nunca reprovei, mesmo sendo drogado, aprendia rápido, né? Mas infernizava os professores, e daquela prova, era um dia de conselho de classe, naquela época se tinha conselho de classe, eu não lembro se tem hoje, minha irmã é pedagoga, mas eu não sei, e tinha que terminar aquele dia para fechar as notas, os professores terem a reunião e passarem no bimestre. Mas eu fiz minha prova logo, fui dar uma volta e vi a janela, a porta da diretoria aberta. E eu era doido de vontade de tocar o sinal antes da hora. Só para ver a confusão. Porque a molecada que viu o sinal não queria sair, não estava nem aí, né? E eu vi, não tinha ninguém. Parece que o sinal falava, vem. Eu falava, eu vou. E eu pulei, chapado. Eu nunca aprendi uma coisa com tanto
gosto da minha vida. Mas eu apertei, que ele fez aquele barulho, aquele sino mesmo. Saiu tudo. E aquilo só viu uma molecada saindo, um jogando prova, saindo. E tinha uma mulher, tadinha, que trabalhava lá, que tinha um probleminha na perna, né? E eu vi ela, eu saí do corredor, só vi ela fazendo assim, vai voltar, tadinha. E de repente o professor gritou, quem que fez isso? Aí um outro gritou de longe, foi o Zandoná. Ela me chamava de sobrenome lá, né? Falei, nossa, minha casa caiu. Eu virei um foguete, saí por trás da escola, pulei o muro e fui embora. Passei no bar, bebi mais um pouco, fui embora. Na hora que eu estava chegando na minha casa, eu entro na rua de casa, eu vi uma mulher vindo do meu lado, uma mulher bem baixinha. Falei assim, nossa, essa mulher parece minha mãe, mas eu estou tão chapado, deve ser uma árvore andando, não sei. Na hora que eu cheguei perto, não é que era minha mãe? E ela estava com a cabeça baixa. E eu olhei para ela, na hora que ela levantou a cabeça, eu vi que tinha uma lágrima aqui e outra aqui. Falei, ei mãe, onde você vai? Ela falou, estou indo na escola. Me ligaram para ir lá. Teu pai viaja e eu sei que eu vou ficar lá agora 1 hora, 1h30, sendo humilhada por causa de você. E foi embora. E aquilo, sabe, eu acho que ali Deus começou a tocar o meu coração. Eu fui embora dali para casa, mesmo chapado, né? Me deu uma dor na alma. Eu falei, caramba, né? Eu me trepar é uma coisa. Agora eu fazer quem não merece, que me ama, sofrer por causa de mim, isso não é justo. Isso não é justo. E ali Deus começou a tocar meu coração. Mas fui para casa e continuei chapando, bebendo. E depois de alguns meses eu tive um amigo que foi assassinado quase na minha frente por causa de droga. Você sabe que essa vida, infelizmente, é muito cruel. Eu vi gente morrendo na minha frente. Por isso que eu não aceito quando vem falar que droga não faz mal, que não tem nada a ver. Porque não adianta, uma coisa puxa a outra. Não adianta. Eu vivi, eu não estou falando de coisa que eu li, não. Eu vi gente que cresceu comigo com um tiro na cabeça por causa dessa porcaria. Infelizmente. E depois de alguns meses me chamaram para fazer um encontro da igreja. Eu vou ser sincero, eu não queria ir, não. O cara falou, vamos lá no encontro, um amigo meu de infância, muito legal. Vamos lá naquele encontro da igreja, como esse que você está aqui hoje. Eu falei, o que eu vou fazer nesse encontro? Perguntei pro rapaz, tem cerveja lá? Ele falou, talvez. Tem umas meninas bonitas lá, olha a cabeça na época, né? Tem. Ah, não vou não. Mas aquilo ficou no meu coração, né? Negócio de igreja, eu não gosto de negócio de igreja, não gosto de padre, ó. Paguei a língua, hein? Aquele padre, eu te achava que o padre chegava e você olhava nos teus olhos, lia a tua alma, falava os teus pecados. Tem gente que pensa isso aqui? Enfim, mas aquilo ficou no meu coração. E depois de um tempo, aquele meu amigo voltou e falou, olha, aquela menina, sabe? Aquela menina que você gosta dela, ela gosta de você, ela vai lá no encontro, viu? Eu falei, ela vai? Rapaz, mas eu estou esperando para fazer esse encontro fazem meses. Deus usa, né? A isca que Ele quer. Vou ser sincero, eu fui por causa da menina. Não queria encontro, não. Cheguei lá naquele encontro, que lugar estranho, eu pensei. Vai que você pensou isso, só que chegou aqui, né? O povo cantando, um monte de gente sentada. Não tinha balão igual esse aqui, não, né? Mas enfim, aquele povo sentado, aí banda, o povo com guitarra. Eu falei, gente do céu, que povo estranho. Aí eu nunca tinha ido, eu só ia em show de rock, eu ficava assim, né? Pesava 112 quilos, né? Imagina. Jogava, então, coisa, até pouco tempo. E o povo rezando, e eu só assim, né? E a menina olhava pra mim e fazia assim, né? Eu olhava. Se ela fazia, colocava a mão assim, eu colocava. Se ela fechava o olho, eu fechava o olho, deixava o outro aberto para ver o que estava pegando. Aí começou a me encher o saco aqui. Vou ser sincero, eu falei, essa menina tá me gostando, cara. Aí ela falou assim, você tá gostando? Eu falei, amando. O que mais que você gostou? O almoço. Falei. E nada me tocava, gente, nada. Eu achei aquilo lá chatíssimo. Mas de repente, na tarde do sábado, entrou um rapaz para fazer uma pregação. Do jeito que o cara pegou o microfone e foi para frente, eu falei, esse pregador é diferente. Um maluco conhece o outro a quilômetros, né? Não é que o cara era um ex-traficante, mas traficante. Eu perto dele, eu também cheguei a vender droga, passar droga na época, mas eu perto dele era café pequeno, como diz lá em São Paulo. Um cara doido, chapado. E você conhece, eu principalmente, eu estou andando num lugar, eu olho, o cara fala assim, o que está acontecendo, padre? Eu falo, aquilo ali é uma boca de fumo, porque eu sei o movimento, o jeito que os caras iam mordendo a boca e saindo, né? E eu falei, esse cara, e o cara começou a dar um testemunho, segurar o microfone, porque Jesus, não sei o que. Eu falei, esse cara é louco. E era doido mesmo, cara. Mas agora doido de Deus, né? Doido de Deus. E ele começou a falar, eu fiquei chapado do Espírito Santo. Eu falei, eu quero esse negócio. Nem sabia o que era. Eu senti Deus, eu não sei o que.
Aí a menina viu que eu estava curtindo, né? Por isso que eu gosto de dar o meu testemunho onde eu vou, porque só quem teve no fundo do poço sabe a importância. E aquilo mexeu comigo de uma maneira. Eu falei, pô, se esse cara, que é muito mais doido que eu, mudou a vida dele, esse Jesus existe mesmo, talvez. Eu pensava o que eu pensava, vou ser sincero. E às vezes ele pode mudar a minha vida também. E o cara foi, e de repente eles começaram a rezar em línguas. Eu parei e falei, caramba, o que eles usaram? Eu já usei toda a droga, eu fiquei assim, né? E uns que rezavam engraçado. Gente do céu! Esse povo nunca tinha visto a renovação carismática na vida, né? Falei, que é isso? Eu falei, não, legal. Eu era meio doido mesmo. Eu me enturmei. Aí a menina viu que eu comecei a gostar, né? Ela falou, o que você achou? Aí eu fui sincero, né? Sabe o que eu falei pra ela? O bagulho é louco. É como eu falava na época. E comecei a me envolver. Daí de repente teve um momento de efusão do Espírito Santo. Aí ela chegou, a mocinha chegou em mim e falou, olha, sabe aquilo que o rapaz falou? Ela toda doce, né? O que o rapaz falou? Aquele negócio de ficar chapado do Espírito Santo. Ela era toda. Falei, pô, esse negócio aí, eu quero esse negócio. E agora, viu? Falei, então vem em mim, Espírito Santo. Nem entendia. Aí vieram dos céus, começaram a rezar, impor as mãos, e começaram a acontecer repousos no Espírito. Gente, eu fiquei chapado de Deus naquela hora, como eu nunca tinha ficado. Eu senti assim, como se 5.000 quilos saíram das minhas costas. Naquele momento, quando rezaram por mim, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu sabia, estava ajoelhado no chão. Eu sabia que quem levantaria daquele chão não seria mais um homem que tinha ajoelhado. Eu sabia que Deus estava fazendo uma obra no meu coração. E eu levantei daquele chão e eu recebi fogo, a ação do Espírito Santo no meu coração de tal forma. Eu estava com um maço de cigarro novinho aqui. Quando chegava alguém que fumava perto, até escondia com medo do serrote pedir, né? E eu estava diante do Santíssimo. Nunca tinha visto o Santíssimo na vida. Eu não entendia que tinha no meio daquela cruz era a mesma hóstia que se comungava na missa. Eu sabia que era alguma coisa legal, né? Mas eu falava, sei lá, né? Legal isso aí. Aí eu olhei para o Santíssimo, é como se saísse uma voz ali do Santíssimo e falasse para mim assim, sabe esse teu maço de cigarro? Pega ele agora, traz aqui e coloca aos meus pés. E eu pensava comigo, na época, né? Pô, mas foi R$3,70. Mas aquela voz não parava. E eu sabia que se eu colocasse aquele cigarro, que tinha um pedacinho de maconha lá dentro também, né? Para fazer a cabeça à tarde. Eu sabia que se eu colocasse aquele cigarro lá, ele ia ficar lá para sempre. Então eu pensei, 1, 2, 3. Na quarta vez eu fui, peguei o meu maço de cigarro, coloquei diante do Santíssimo e, para a glória de Deus, há mais de 18 anos ele continua lá. Nunca mais essa porcaria entrou na minha boca. Nunca mais. Naquele dia eu nasci de novo. Ficou lá na frente do Santíssimo a minha maconha, a minha cocaína, o meu cigarro, o meu vício e o Adriano velho. Eles estão sepultados lá. E a partir daquele dia um homem novo nasceu. Mas eu vou ser sincero, eu nunca imaginei que eu ia ser padre, nunca. E eu olhava para os padres e falava, pensa bem, esse cara é doido, né? Por que ele é padre? E eu acho que você não escolhe ser padre, você se descobre padre, porque já está dentro de você o dom. É só você dizer sim e seguir o caminho que Deus traçou no teu coração. Eu vim para a igreja, gente, as minhas primeiras pregações, eu tinha uma fita cassete até pouco tempo. Imagina, um cara que essa história minha começou a pregar. Aí me colocavam para dar o testemunho, eu já chegava assim, aí gente, vai abrindo o coração aí, certo? Porque Deus, ó, é o cara. E todo mundo falou, esse cara é doido. Mas a hora que eu ouvia uma história, né, entendiam, né? Falava gíria, as primeiras pregações escapavam até uns palavrão. Eu acredito. Só que a coordenadora do grupo, ela conversava comigo, mas ela sabia, né? Pô, esse cara é traficante, vamos ter paciência com ele. E comecei a pregar, e a minha mãe vendo tudo aquilo, ela falava, meu Deus, eu não acredito. Ela tinha rezado tanto, né? Minha mãe rezou demais, ela não desistiu de mim. Ela falava para mim, eu estou rezando por você, eu não vou desistir de você. Sabe o que eu falava para ela? Conversa com a minha mãe. E saí. Mas a perseverança na oração da minha mãe me fez renascer. Eu até escrevi no meu primeiro livro um poema para minha mãe falando disso, que nos olhos dela eu encontrei força para me reinventar, para recomeçar, para ressuscitar, na esperança que me vinha da oração dela por mim. Gente, eu vim para a igreja e comecei a pregar e comecei a abandonar as más companhias. Viu, juventude? Escuta aqui. Se você não abandona as más companhias, você não vai para frente, viu? Se você não abandona as más influências, você não vai para frente. Você vai para trás. Eu comecei a abandonar as más companhias. Não é preconceito, não. É decisão.
Na Bíblia está escrito: anda na companhia do povo santo, daqueles que proclamam a glória de Deus. Eu decidi andar com as pessoas de Deus. Parei de ir nas bocas de fumo, conhecia tudo, era mais conhecido que nota de R$2, como diz lá no Brasil. Nas bocas de fumo, mas parei de ir. Pouco a pouco eu fui mudando as músicas que eu escutava, porque eu percebi que se eu queria ser um homem de Deus, eu não podia ouvir as músicas que exaltavam o diabo. Me perdoe a sinceridade. Eu fui mudando e fui sendo radical. E tive alguns namoros na igreja, muito legais até, diga-se de passagem. Tive proposta na época na minha cidade para trabalhar até em agência de foto, de desfile, mas eu sabia que rolava um pó danado também. Eu falei: não, Cardito, você já me pegou uma vez, diabo, não vai me pegar outra não. Porque começa muito assim, né? Vamos lá, de repente você está cheirando de novo. E eu, infelizmente, sabia onde estava a minha ferida, né? Minha fraqueza. E Deus foi fazendo uma obra linda, gente, na minha vida. Depois de quase 4 anos que eu estava na igreja, no último namoro que eu tive, eu senti muito forte que Deus me chamava para ser padre. Eu fui conversar com a minha namorada, ela brava. Ela falou: o que é? Eu falei: não. Sabe o que é? Amor, eu estou pensando. Fala logo. E eu comecei a enrolar. Ela me falou: se for para perder para Deus, eu aceito. Mas se tiver outra menina, eu te quebro. Eu falei: não, é isso mesmo, eu quero ser padre. Ela me brava. Ela falou: vai então, vai logo. Eu falei: vou logo, pelo amor de Deus. Mas no final ficou tudo bem, graças a Deus. E terminei o namoro com ela, comecei a fazer um caminho na minha diocese em primeiro lugar. Depois conheci a Canção Nova, descobri que Deus me chamava para ser padre, né? Deus me chamava para ser todo dele. Entrei na Canção Nova, tenho 14 anos na Canção Nova, e nesse ano completo 6 anos como padre. E nunca a obra de Deus, a obra que Deus realizou. E olha, eu já experimentei de tudo nessa vida, vou ser sincero. E nada me fez e me faz tão feliz como viver com Jesus, viu? É bom demais. Bom demais mesmo. Vale a pena. Sobretudo você jovem que está aqui, viu? Não tenha vergonha não de ser um jovem de Deus. E eu vou ser sincero, o que eu era de doido pro mundão, eu fui de doido para Deus. No começo da minha conversão, eu saía de madrugada, pegava minha Bíblia, parava nos lugares, os caras usando droga, eu falava de Deus para eles. Claro, não aconselho mais não, né? Com cuidado, claro, prudência, tudo. Mas eu tinha vontade de ser de Deus, de ser usado. Hoje em dia as pessoas são tão medrosas: eu não posso falar porque ele não acredita. Se as pessoas tivessem pensado nisso comigo, eu teria morrido na droga, eu já teria sido assassinado, com certeza. Mas alguém teve a coragem de rezar por mim, de falar de Deus para mim. Então não tenha vergonha nem medo. Você, mãe que está aqui, concluo dizendo: tenha coragem de rezar pelo teu filho. Deus pode fazer o impossível na vida dele, fez na minha. Eu estou aqui hoje como um milagre vivo, mãe, pai, para você ver que não tem história que não possa ser mudada. Eu estive no fundo do poço. É engraçado, quando eu fui celebrar a primeira missa minha lá na minha cidade, foi um padre comigo, aí ele foi chegando, foi vendo, entrando na igreja, uns cabeludos, uns muito loucos. Eu falei: nossa, padre, um pouco de frente, eu meus amigos de infância. Aí você, ele falou assim: fala por isso que eu sou do bem, não tenho nada contra ninguém. Aí chegava no final da missa, os caras: pô, padre, o que você falou aí, ó. Não vou nem falar o que eles falavam, era uma gíria, misturaram com palavrão. Eu falava pro padre: fica tranquilo. Pô, gente boa, meus amigos. Mas, gente, concluo dizendo que Deus fez um milagre na minha vida. Um milagre. Eu sou um homem novo, sou muito feliz. E Deus pode fazer um milagre na tua família. Acredite, Ele é fiel. Ele pode ir onde você não vai. Ele pode transformar o que você não transforma. Mas não acho que a minha mãe rezou por mim um dia e melhorou, não. Ela foi perseverante. A oração é como encher uma caixa d'água. Você vai colocando um copo, um balde por dia. Vai ter um momento que a caixa vai estar cheia e vai transbordar debaixo da pessoa pela qual você está rezando. Mas é preciso ter perseverança e fidelidade. Amém? Amém. Vamos ficar em